Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nesse domingo, dia 4 de junho de 2023. Estamos chegando em nome da Mais Ágil para falar do Vasco, para trazer as informações do Vasco que joga amanhã. Jogo importante, jogo decisivo contra o Flamengo, às 8 horas da noite, o clássico dos milhões no Maracanã. A Mais Ágil é parceira do Boletim AV, parceira do canal Atenção Vascaínos e dá a você a oportunidade de resgatar aquele dinheiro que está depositado no seu fundo de garantia. Faz aí uma pesquisa, vê lá se você tem uma grana depositada, aquele trabalho que você já fez, né? Aquele recolhimento correto, o patrão que é correto faz o recolhimento. Se você tiver esse dinheiro, você entra em contato com o telefone da Mais Ágil e eles antecipam essa grana para você. E além de antecipar, em menos de 24 horas, o din-din está na tua conta. E aí você faz o que você quiser com o dinheiro, sem preocupação, sem dor de cabeça. A Mais Ágil tem expertise para isso, conhecimento, os caras são sérios. É isso. Procure a Mais Ágil, antecipe o dinheiro de fundo de garantia. Tá vindo aí o Dia dos Pais para comprar um presente para o seu papai, ou então para aquela viagem, ou então para dar entrada naquele carro, né? Quem sabe? Mais Ágil, parceira do canal Atenção Vascaínos. Minha gente, nesse domingo que eu aproveito para abrir o Boletim AV, para mandar um grande beijo à querida Maria da Conceição, vascaína de 75 anos, feitos ontem, comemorado com essa foto aí, ao lado da filha querida, que é membro do canal Atenção Vascaínos, a doutora Paula, que é uma figura muito querida, muito ativa nas redes sociais, está com a gente lá sempre discutindo, e que tem a mãe como grande espelho, a mãe que chegou tão cedo ao Brasil e que não é Vasco. Engraçado isso, né? Casou-se com vascaínos, teve filhos vascaínos e se rendeu aos netos, e ontem pela primeira vez vestiu a camisa do Vasco, e tinha que ser desse cara aqui, ó, que é a personificação do clássico Vasco da Gama e Flamengo. E toda vez que eu me lembro de Vasco e Flamengo, eu me emociono muito, porque eu me lembro de Roberto Dinamite e me lembro de ter me emocionado também na vitória desse ano, 1-0, gol do Puma Rodrigues, que eu dediquei e falei a vitória é do Dinamite, a vitória do Roberto. Então, a dona Maria da Conceição, quero dedicar o Boletim AV de hoje, mandar um grande beijo, porque agora ela tá vindo para cá. Tem jeito, né? Depois de tantos anos, a gente tem que respeitar. Mas não tem como. E vestiu pela primeira vez a camisa Cruz Maltina de um clube que precisa voltar a dar alegrias a esse povo, a essa torcida tão apaixonada e tão sofrida como a torcida do Vasco. E sofrida mesmo, e a gente vai dar um exemplo claro. Porque o Vasco, com a vitória do América Mineiro ontem sobre o Corinthians por 2-0 no Estádio Independência, caiu na tabela. Você está vendo a tabela aí. O Vasco está na penúltima posição e poderá e vai se manter na penúltima posição, mas pode ter o mínimo de pontos no Brasileirão se o Curitiba conseguir também uma tarefa difícil, ganhar do Palmeiras em São Paulo. Ambos terão 6 pontos. Mas não dá para ficar nessa situação. Um alento é que a pressão no jogo aumenta, o Vasco precisa vencer para se manter numa posição capaz de sair da zona de rebaixamento em breve. Tem outros jogos para acontecer também, mas se o Vasco, por exemplo, ganhar do Flamengo amanhã, ele pula 5 posições e vai ficar abaixo do Internacional, que é o confronto do domingo que vem em Porto Alegre. Ficando o Inter a 2 pontos, o Inter que empatou ontem com o Santos em 1-1. No domingo que vem, no estádio da Beira-Rio, acontece esse confronto. Mas o Vasco precisa vencer. Já são 3 jogos sem vencer e em 8 no Campeonato Brasileiro o time conseguiu apenas uma única vitória na estreia contra o Atlético Mineiro. Depois, insucessos e insucessos. São derrotas, empates sofridos, como foi contra o Curitiba,
como foi contra o Palmeiras, quando se deu a esperança ao vencer por 2-0 e tomar o empate em 2-2, mas a coisa não está legal, não está legal e precisa ter uma mudança. E a mudança, pelo menos a priori, vem amanhã na escalação, na formação. É o que se espera. Maurício Barbieri ouviu tudo, conversou muito, foi dele exigido desde sábado à noite em Fortaleza algum tipo de providência. Porque não dá para manter o time do jeito que o time está jogando. Não dá para jogar da forma que o Vasco está jogando. Até não foi uma tragédia contra o Fortaleza, até não foi uma tragédia contra o São Paulo, até não foi uma tragédia contra o Santos. O Vasco teve chance, o Vasco correu atrás, mas o que adianta? É o campeonato do eu joguei bem e acabo perdendo? Esse campeonato o Vasco é o primeiro colocado. Tem jogado partidas competitivas, tendo chances, mas não as faz, ou então cede gol para o adversário, como foi em São Paulo. Nos 5 minutos finais acaba cedendo 2 gols tolos de um time que está descontrolado, com a cabeça longe, desfocado nos momentos mais importantes. Puma Rodrigues e Pedro Raul voltam ao time. Puma saiu, tomou um susto no jogo contra o Fortaleza, substituído pelo Paulo Henrique. Foi convocado para a seleção do Uruguai de novo para a data FIFA, agora a partir do dia 11. E volta a ser titular. Puma que tem uma história já contra o Flamengo, fez um gol de uma vitória do Vasco em cima da equipe rival e é um jogador importante. Pedro Raul, que é um jogador que veio para fazer gols, a torcida pegando muito no pé, foi o direto responsável pelo pênalti perdido contra o ABC, que nos tirou da Copa do Brasil e carrega um peso muito grande nas costas, mas detém da comissão técnica uma confiança muito grande. E o Pedro Raul também estará no time principal. Quem volta é o técnico, Maurício Barbieri. Bom lembrar que Barbieri não esteve à beira do campo lá em Fortaleza, Maldonado foi quem comandou, porque o Barbieri pegou 2 absurdos jogos de suspensão impostos pelo tribunal da CBF por conta da expulsão no jogo com o Galo. Ele cumpriu contra o Palmeiras, o Vasco conseguiu um efeito suspensivo, ele continuou na beira do campo, acabou sendo suspenso e não foi para o jogo contra o Fortaleza numa segunda instância, mas agora está liberado e que o Barbieri não seja mais expulso, né? Porque não ter o treinador, por mais contestado que ele seja por você, torcedor, faz uma diferença na beira do campo. O meio-campo Barros, a informação é de que ele sentiu um desconforto. Mas olha, não está afastada a possibilidade dele jogar não, tá? O Barros treinou, estava sentindo um pouco, mas eu não afastaria o Barros do time principal não. Se ele sair do time, talvez seja por questão de opção técnica e tática, mas eu não afastaria o Barros do time principal por conta desse desconforto. A informação que a gente tem é de que é uma dúvida, mas não se surpreendam se o Barros estiver apto para o jogo. Carabarral, que é uma informação que a gente trouxe desde o início da semana, tem sim uma chance de começar. E aí a dúvida se ele viria como substituto do Barros, porque sairia por lesão, e se o Barros estiver ok, sairia por parte técnica e tática para a entrada do Carabarral, ou sai o Matias Galarça? São dúvidas. Como é que vai vir o técnico Maurício Barbieri? Vai ser um time mais conservador, como tem sido sob seu comando, ou um time mais ousado? Quando eu falo mais conservador, é um time que, por exemplo, o Barros não joga. Ele vai entrar com o Rodrigo, Matheus Carvalho, mantendo os 2 volantes, adiantando talvez um pouco mais o Jair. Como é que seria essa formação? Ou não, de repente, ele pode colocar o Carabarral, fazendo um time mais ofensivo, tendo Jair, Galarça, Carabarral e o Alex Teixeira fazendo uma composição. São opções. Mas aí a dúvida. Qual é o Barbieri que vai? É o Dr. Jekyll ou Mr. Hyde? Dr. Jekyll ou Mr. Hyde? Aquele médico e monstro, né? Quem é o treinador do Vasco para amanhã? Ele está pressionado. Ele sabe que ele precisa fazer um negócio diferente. Então, ou ele tira o Barros por lesão ou por parte tática e coloca outro volante. E mantém a estrutura e a espinha.
talvez o Matheus Carvalho jogando como primeiro volante ou o Rodrigo e adiantando o Jair. Porém, o Rodrigo, eu já dei essa informação durante a semana, não está com esse prestígio em alta não, muito pelo contrário. Entrou muito mal em São Paulo, entrou muito mal em Fortaleza. E olha, eu arriscaria dizer que dificilmente o Rodrigo vai ser titular amanhã. Em função de qualquer imprevisto com algum jogador que eventualmente venha sendo titular, acho muito difícil que ele seja o titular. O Matheus Carvalho surpreendeu e entrou em Fortaleza. Aquela história do nem fedeu nem cheirou, mas não comprometeu, mas também não fez nada demais. Aí sim, seria Barbieri conservador. O Barbieri ousado teria, como eu disse, o Carabarral no meio, com um volante mais de pegada, o Galaça, e o Jair mantido ali na armação, mas tendo o Carabarral ao lado. E o Alex Teixeira jogando um pouco mais centralizado e fazendo ali nas escapadas pela ponta, como ele fez em algumas partidas. Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton. Do meio de campo para frente, Jair, Galaça, Carabarral ou Barros, Alex Teixeira, Matheus Carvalho, Rodrigo. Qual deles pode ser? Peck e Pedro Raul. Eu arriscaria o time com Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton. Esse é o time que vai jogar na defesa. Jair está garantido. Acho que dificilmente Matias Galaça vai sair. Por conta da aplicação, a comissão técnica o acha um jogador muito importante nessa compensação de jogadores que não marcam tanto. Carabarral e Barros, para mim, brigam por uma posição. São jogadores que estão ali brigando por uma posição. E na frente, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Sendo que no meio, para mim, a maior chance é de Carabarral. Seria um time mais aberto, um time mais de posse de bola, um time mais ofensivo. Afinal, não dá para o Vasco negociar com um empate contra o Flamengo ou jogar com medo. Precisa jogar para frente. Se Carabarral entrar, seria a maior novidade. Você está vendo aí uma arte com os números do argentino Gabriel Carabarral, jogador de 69 jogos em 2 anos de Argentinos Júniors. 25 jogos como titular em 2021, 26 em 2022, 7 gols, 8 assistências. No Santos, em 2022, foram 8 jogos, 7 como titular e 1 gol. E em 2023, 4 jogos, 2 como titular. No Vasco, Carabarral jogou 2 vezes. Jogou 65 minutos, incluindo jogos contra a Bahia e São Paulo. Tem uma assistência no gol de Matias Galaça no Morumbi contra o São Paulo, 2 finalizações, 27 passes tentados, 16 acertados, 7 cruzamentos, 3 faltas cometidas e 1 falta sofrida. E você, torcedor, pode estar perguntando, mas Marlon Gomes e Andrei foram eliminados ontem com o Brasil do Mundial Sub-20. Eles não podem estar no jogo de amanhã no Maracanã? Olha, eu vou trazer informação para você clara e nítida. Marlon e Andrei não estarão no jogo amanhã. E não é nem por questão de força de regulamento, porque o regulamento imputa um intervalo de 66 horas de competições patrocinadas pela CBF. Os jogadores estão vindo do Mundial, não tem nada a ver com a CBF. Se eles quiserem, puderem e o Vasco tiver interesse, os coloca. Porém, por questão de preservação, porque são jogadores que jogaram todas as partidas do Mundial, todas, absolutamente todas as partidas, não foram substituídos em nenhum jogo da seleção, se doaram demais. Além disso, Marlon saiu ontem com uma pancada no joelho, ainda não se tem um relatório, um retorno do DM da CBF em relação à posição do Marlon Gomes, e tem o lado psicológico de 2 jogadores que estão tristes, abalados. Juntando tudo isso, 2 aspectos pesam para que eles não joguem amanhã. A seleção só volta para o Brasil amanhã, depois do meio-dia estarão chegando. E segundo, eles chegarem agora, depois de uma eliminação no sábado, para entrar jogando contra o Flamengo, é um desprestígio grande com o grupo que está a semana toda treinando. Imagina, o Carabarral tá bem nos treinos, treinando bem. Olha, quem vai jogar é o Marlon Carabarral, ele vai jogar amanhã. Mesma coisa com o Barros, por exemplo. Quem vai jogar é o Andrei. Vocês podem até dizer, mas eles são realmente melhores. Mas aí pesa muito a questão de grupo, a questão anímica do grupo, a questão de motivação do grupo. Qual a motivação que você dá para quem trabalha a semana toda, se você chega com 2 jogadores
que é claro, são muito bons, mas não são jogadores que vão decidir um clássico, apesar de que na ausência de Andrei, por exemplo, nos 3 últimos jogos, o Brasil teve o privilégio de tê-lo na seleção fazendo gols, mas o Vasco perdeu todos os jogos. Ah, é porque o Andrei não esteve? Não se sabe se é coincidência ou talvez por falta de mais talento no meio de campo. Mas essas duas situações pesam muito. A seleção chega amanhã, depois do meio-dia, e além disso, tem a questão do prestígio com o grupo que está treinando a semana toda. Mas, como eu disse, tem também desgaste físico, tem também questão de cabeça, pela tristeza da perda do Mundial, é difícil. Tem a questão de família, os caras estão há mais de 2 semanas longe de suas famílias, passar aí uma segunda-feira, de repente ir até o Maracanã para ver o jogo, o que também é um direito deles de não ir. Estarem cansados de um ambiente de futebol, querer relaxar um pouco, faz parte. Mas os dois estão prontos para o jogo do Inter. Aí sim, na terça-feira ambos estarão com o grupo já se preparando para o jogo do Internacional. Aliás, Andrei, que vai se preparar para os 3 últimos jogos dele com a camisa do Vasco. Inter, Goiás e Cuiabá. O Vasco vai usar o Andrei. Não tem essa história de devolver o Andrei para o Chelsea antes. Não, o Vasco vai usar o Andrei. Então, não tem essa história deles amanhã e tem muito para o jogo do Internacional. Aliás, sobre o Marlon Gomes, ele falou depois do jogo, e vocês vão ver, a questão do cansaço pesando, nitidamente extenuado, cansado. Ele que, volta a dizer, saiu também com uma lesão no joelho. Os médicos do Vasco ainda não têm nenhum relatório, nenhuma informação da CBF para saber qual é o grau de lesão do jogador. Vamos ouvir então Marlon Gomes. Não podemos tirar o mérito da seleção adversária. O Brasil não fez um bom jogo. Cansaço acumulado, acho que isso pesou muito, principalmente os atletas que não saíam em jogo nenhum. Eu e Andrei, principalmente, ali que não saiu. Eu estava bastante cansado, cheio de dores. O Brasil não apresentou um bom futebol, não estava no dia bom, creio eu. Mas levantar a cabeça, dar o mérito à seleção do Israel. Foi melhor que o Brasil. E agora é focar no que vem pela frente, cada um voltar para os seus clubes. E agradecer sempre a Deus que ninguém tenha saído machucado. Para vocês sentirem a parte psicológica, o Andrei inclusive divulgou nas suas redes sociais, no seu Instagram, o seguinte texto que você está vendo aí: difícil entender os planos de Deus, mas temos que aceitar e reconhecer que Ele sabe de todas as coisas. A ficha não caiu e nem vai cair tão cedo. Estávamos muito próximos do nosso objetivo, mas infelizmente nem tudo acontece como planejamos. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Voltaremos mais fortes que nunca. Gratidão e orgulho desse grupo. Nós queríamos demais, nós merecíamos demais, nós batalhamos muito e em cada olhar e palavra nosso sonho estava lá. Tentamos e entregamos nossa alma para conquistar esse sonho. Não conseguimos. Obrigado a todos que nos apoiaram. O sonho foi adiado, mas ele continua vivo dentro do nosso coração. Grato a Deus pela oportunidade de disputar uma Copa do Mundo representando meu país. Obrigado, Jesus, por tudo. Você vê a cabeça dessa gurizada. Realmente, sem condição de focar num jogo tão importante como esse, sem ter treinado, sem estar junto. Por isso, o Vasco não vai utilizar tanto o Andrei como o Marlon Gomes. Pouco mais de 30 mil ingressos, a informação até ontem era essa. Não se sabe se vai dar um gás agora, um up, mas há uma expectativa de pelo menos 45 a 50 mil torcedores para amanhã. Bom lembrar que o jogo tem renda dividida num acordo feito entre Vasco e Flamengo. Pelo menos nisso eles se acertaram. Diferente do Fluminense, que colocou 90-10 no clássico contra o Vasco preferiu fazer um acordo com o Flamengo dos 2 clássicos terem, aí sim, renda dividida, com divisão também de locais no Maracanã. Claro que o mandante vende primeiro e normalmente os setores leste-oeste ali do meio de campo são amealhados pelos torcedores daqueles que compram primeiro. No caso, a torcida do Vasco começou comprando mais cedo, mas é uma maneira mais justa até de dividir. O jogo que vai ter apoio da Guarda Municipal, que começa no jogo de hoje, no Maracanã, do Fluminense. Serão 480 guardas em apoio aos jogos de hoje e de amanhã. 240 guardas municipais estarão fazendo todo o sistema de escoamento, de policiamento, de ajuda. A partir de 15 horas, eles já vão estar nas vias principais, lembrando que o jogo amanhã é às 8 da noite.
Olha, para encerrar, dois assuntos muito importantes. O Vasco ontem se manifestou quanto à informação de queda de receitas, matéria do companheiro Rodrigo Matos da UOL, justificando essa queda de receitas para atraso de pagamento de dívidas. O Vasco informou que as receitas de sócio-torcedor e bilheteria cresceram em 2023 na ordem de 50% a 90% em relação ao primeiro semestre de 2022. A questão do sócio-torcedor cresceu 50%, a bilheteria 90%. Nós fizemos a cobrança de números, porque a gente quer ver esses números desse acréscimo. A receita pode ter sido melhor que em 2022, mas foi abaixo daquilo que era estimado. A gente pede os números porque a bilheteria, sem dúvida, é visível. A gente divulga esses números, a imprensa tem divulgado, o Vasco tem tido bons públicos, está entre os 5 maiores públicos com 2 jogos do Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras no Rio e o São Paulo no Morumbi. Então a torcida do Vasco, ela comparece, ela está presente. Agora, a questão do sócio-torcedor, há uma descrença muito grande pela maneira como foi lançada, a hora, o timing muito errado, o preço, porque o modelo veio muito mais caro, e o desempenho do time. Então, a gente está muito curioso e esperando o Vasco nos mandar essa diferença de sócio-torcedor, essa melhoria de receita em termos de sócio-torcedor, porque seria realmente surpreendente, porque o que mais se cobra, inclusive na reunião que vai acontecer essa semana do comitê da SAF, Roberto Estrada e o presidente Jorge Salgado vão cobrar exatamente isso. Essas receitas extraordinárias, principalmente do sócio-torcedor. Entender por que o sócio-torcedor não alavanca. Quando o Vasco divulga essa informação para contrapor a matéria feita pelo Rodrigo Matos da UOL, a gente quer ver os números. Porque não é tão crível para todo mundo essa questão de que o sócio-torcedor deu um boom. Muita gente reclama de preço, de timing, enfim, a gente quer também entender, mas estamos aqui jornalisticamente fazendo o nosso registro. E uma outra informação muito, mas muito importante. Olha, essa informação aqui está se concretizando praticamente hoje, tá? Há uma grande possibilidade de Cruzeiro, Vasco e Botafogo deixarem a Libra e seguirem para o lado da Liga Forte Futebol do Brasil. Por quê? Porque aquilo que está sendo imposto na Libra, cujo grande mandante é o rival de amanhã, não está em conformidade com os clubes que parece que estão acordando dessa situação, que é uma situação inacreditável, em que um campeonato com 20 clubes privilegia 1 a 2, no caso Flamengo e Corinthians, com distâncias astronômicas em relação a valores. A informação foi dada pelo jornalista Lauro Jardim e é praticamente certo que isso aconteça. Cruzeiro, Botafogo e Vasco estão criando uma alternativa para discutir e para realmente entrar na LFF, para estar junto dos clubes que lá estão. Para que vocês tenham uma ideia, eu vou trazer números aí que são assustadores e que mostram que não há nem muito o que discutir. Se o Flamengo não quiser, que jogue sozinho. Na Libra, com o aporte do investidor, a diferença para o Flamengo, do Vasco 117 milhões, do Cruzeiro 117 milhões, do Botafogo 156 milhões. Na Liga Futebol Forte Futebol, Vasco 13 milhões a diferença, Cruzeiro 11 milhões a diferença e o Botafogo 40 milhões. Para colocar aí o valor total, na Libra, com os investidores, o Flamengo ganharia 315 milhões. O Vasco, 198 milhões. Mais de 100 milhões de diferença. O Cruzeiro, 198. O Botafogo, 159. Na Liga Forte Futebol, com os aportes, o Flamengo ganharia 221 milhões, o Vasco, 208, o Cruzeiro 210 e o Botafogo 181. É a questão da competitividade, de você manter um mínimo nível. Eles podem ter um pouquinho a mais, mas não tão a mais. Com receitas em torno de 3,5 bilhões no primeiro ciclo de aportes, os clubes estariam reduzindo a diferença para o Flamengo em mais de 100 milhões, dizendo claramente, ó, o problema é do Flamengo e do Corinthians.
Não dá pra gente fazer parte de um espetáculo e clubes da magnitude de um Vasco, de um Cruzeiro, de um Botafogo, campeoníssimos, terem diferenças tão abissais de 100, cento e tantos milhões de reais. São, no caso aí, praticamente, a gente está vendo isso, 18 contra 2. Por isso que a gente viu recentemente até o Vasco se aproximando mais do Palmeiras, quando o Josh Wander esteve aqui, com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, uma proximidade maior. Parece que nesse aspecto a rivalidade não é que tenha pesado, mas é fundamental. Chega de ser capacho do Flamengo. Chega de ser capacho desse modelo. É o que exatamente esses clubes estão fazendo. Então, se por um lado o Vasco politicamente está agindo para dividir a renda com o Flamengo nos clássicos, por achar, e aí é uma posição razoável, de que clássico no Rio de Janeiro não tem que ser 90-10, é uma tradição nossa, diferente do que fez o Fluminense. Mas você olha para o Maracanã e o Vasco tem o mesmo problema. Está aí sendo acharcado, tendo que pagar 250 mil a cada jogo, quando no contrato reza 90, vendo o Flamengo ser beneficiado pelo sistema, com o governador, com o chefe de Casa Civil. Aliás, cadê a licitação? Demoraria 40 dias no edital. Alô, governo do estado? Alô, senhor secretário da Casa Civil, cadê o edital? Vamos enrolar mais um tempo a questão do edital do Maracanã? Então tem essa briga. E essa briga da Libra, que é uma cobrança do vascaíno em geral. Chega de ser subserviente ao Flamengo. Chega de ser capacho deles nessas questões comerciais. O Vasco e os demais são tão grandes quanto. Então a tendência é sim de que a Libra tenha 2. Se tiver. Porque quem está acordando, e nesse caso são 3 SAFs, Botafogo, Cruzeiro e Vasco da Gama, estão vindo para a Liga Forte Futebol para ganhar aquilo que é razoável e, acima de tudo, justo, sem que haja uma disparidade tão grande. Vamos esperar até amanhã no Maracanã apurar isso, saber disso, porque é uma mudança radical, importante e fundamental para o equilíbrio econômico-financeiro do futebol brasileiro, que não pode ser espanholizado. Apenas com 2, 3 clubes nadando em dinheiro, ganhando cada vez mais e os outros ganhando cada vez menos. 2 medidas importantes, muito, muito importantes. Essa do movimento e que o Vasco comprove realmente as suas receitas melhoradas, até por conta dessa reunião que vai acontecer do board da SAF, para que as justificativas sejam plausíveis, que a gestão hoje da SAF do Vasco possa mostrar que está trabalhando, né? Que as coisas estão sendo feitas, porque nesse momento o torcedor cruzmaltino quer ação. Chega de papo, chega de conversa, precisa de resultado, a começar pelo campo, onde o Vasco amanhã tem um desafio muito grande. É isso, turma! Bom domingo pra vocês, que vocês aproveitem. Não tem jogo do Vasco, né? Pelo menos a gente vai ter paz. Mas amanhã a gente tá aqui. E amanhã tem material 9+, tem também Bom Dia Gigante. E a partir de 19h15 eu estarei direto do Maracanã na abertura do nosso pré-jogo. E às 8 horas a bola rola com a transmissão do Rafa Ribeiro, Jean Faísca, Emerson Rocha, eu e todo mundo participando. Diminua o som da sua telinha. Venha para ouvir a melhor transmissão no YouTube Vascaíno, aqui no canal Atenção Vascaínos. Em nome da Mais Ágil, estamos encerrando o Boletim AV desse domingo. Um ótimo domingo a todos. Mais uma vez, para minha querida Maria da Conceição. 75 anos, mamãe da doutora Paula. Um beijo, saúde e paz. Fique bem. E um grande abraço aos amigos do Clube dos Sub-60. Resenha ontem foi maravilhosa. Um grande abraço ao George Michael do Jardim América, nosso Luiz Amadeu. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho. Atenção, vai enfiar. Gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!